Lucas capítulo 5, vamos lá, Lucas capítulo 5, Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 5. Eu vou ler do verso 33 em diante, aliás, do verso 33 ao verso 39, amém? Quem abriu, diga um amém forte aí. E diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVI: e eles lhe disseram, os discípulos disseram a Jesus, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Então lhe contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo na nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo, aqui está vasilhas, mas o termo que se usa mais é odres de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Dá um glória a Deus aí comigo. Glória a Deus pela palavra de Deus, amém? Eu queria falar um pouquinho sobre avivamento usando esse texto que eu acho maravilhoso. A Bíblia conta, e conta também nos outros evangelhos sinóticos, Marcos conta isso, Mateus conta isso, e cada um com a sua visão, que Jesus estava comendo, jantando na casa de Mateus. Isso aconteceu na casa de Levi ou Mateus. E nessa janta tinha lá publicano, tinha um bando de pecador. E a Bíblia diz que os fariseus começaram a questionar Jesus: poxa, você está jantando com essa gentalha? E Jesus olha para eles e fala assim: sim, estou jantando porque eu estou aonde os doentes que precisam de médico, que precisam de remédio, que precisam de cura estão. Eu não estou atrás de quem está saudável, eu estou atrás de quem precisa de mim. E depois que ele fala isso, o Evangelho de Lucas conta de um jeito, Mateus e Marcos conta de outro. O Evangelho de Lucas dá a entender que foram os fariseus, Marcos e Mateus dá a entender que foram os discípulos de João Batista. Chegam em Jesus e perguntam: por que os discípulos de João jejuam? Por que os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus responde naquela categoria do mestre, diz para eles: olha, enquanto o noivo está na festa, quando está tendo a festa do casamento, não tem sentido jejuar. Tem lógica eu estar lá num casamento de um amigo meu, e ele fala: come os docinhos, e eu dizer para ele: não, eu estou jejuando. É isso que Jesus falou, não tem a menor lógica. Mas Jesus sabia o que estava no coração deles. Jesus sabia que eles queriam julgar os discípulos dele. Jesus sabia que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam se achando maiores do que os discípulos de Jesus, mais santos, mais consagrados, sei lá o quê. E aí Jesus olha para eles: deixa eu contar uma historinha para vocês. Jesus era um contador de história, ele ensinava com parábolas, e ele fala da parábola das vestes novas com remendo velho, ou vestes velhas com remendo novo. E eu quero focar na segunda parte, dos odres e do vinho. Odres velhos que recebem vinho velho, ou tem vinho velho, contém vinho velho, e odres novos que recebem vinho novo. E eu quero focar porque eu creio que Deus quer nos despertar, e Ele está nos despertando para esse último vento de avivamento. Não sei quanto tempo vai durar, mas Ele está nos despertando para isso, para que nós recebemos o que é o vinho novo de Deus. Sabe, irmãos,
Quem gosta de estudar a história da igreja, como eu, já deve ter ouvido falar do avivamento de Charles Finney, já deve ter ouvido falar do avivamento de Whitefield, ou dos grandes pregadores do passado que pregavam e as pessoas aceitavam Jesus, desde Spurgeon antigamente, Moody até Billy Graham, e hoje dizem assim: eu quero isso na minha vida. O que acontecia com John Wesley, eu quero isso na minha vida. Eu vou ser muito sincero com você. Deus não quer um novo Whitefield, Deus não quer um Charles Finney novo, Deus não quer um Spurgeon novo, Deus não quer um Billy Graham novo, porque Ele já teve esses. Deus, eu escuto as pessoas muitas vezes dizendo assim: faz de novo Deus, faz de novo. E nós cantamos uma canção tão bonita que eu gosto tanto de cantar, de um amigo meu: faz de novo, Senhor. Mas eu realmente creio e quero que você foque não no de novo, mas sim no novo. Não é no de novo, é no novo. Deus quer fazer o novo. Ele já teve Charles Finney, agora Ele quer você. Ele já teve o Spurgeon, agora Ele quer você. Ele já teve Billy Graham, agora Ele quer você. Ele já teve Paulo, Pedro, agora Ele quer você. Não é o de novo, Ele quer o novo. Ele tem o vinho novo. Mas para que eu receba o vinho novo, eu preciso aprender algumas coisas. E a história dos odres novos é interessante, porque ensina sobre avivamento aí. O Senhor Jesus está ensinando sobre avivamento. Odres, ou vasilha de couro, a NVI já traduziu. O que era o odre? A vasilha de couro era um saco, uma sacola, feita com couro de ovelha. Tirava toda a carne, às vezes o mais bonitinho deixava o pelo de fora, fazia uma coisa mais bonitinha, mas por dentro tirava toda a carne, só sobrava o couro, e era costurado. E ali colocava-se, naquela época não tinha geladeira, não tinha o conhecimento que tem hoje, ali colocava-se os alimentos, as bebidas perecíveis, leite, vinho e talvez água, mas era mais para leite e vinho. Com o tempo ia desgastando, com o tempo ia enrugando, com o tempo ia abrindo, ia estragando, e poderia contaminar o gosto do vinho, ou o leite então coalhava e por aí vai. Então Jesus ensinou que o vinho novo precisa ser colocado em odres novos, até porque se o vinho novo, que libera um gás, que libera algo diferente, colocar-se no odre velho, arrebentaria, estragaria, não suportaria. Se eu quero receber o novo de Deus, eu preciso ser um odre novo. Se eu sou um odre velho, eu não recebo o novo de Deus. Eu não estou falando de idade aqui, eu estou falando de disponibilidade. Quem está comigo aqui? Faz sentido? Quem está comigo aqui? Então veja, irmãos, o que eu quero dizer para você aqui, preste muita atenção. Então, o vinho novo é colocado no odre novo. Como é que é feito o odre novo? O odre novo é feito de ovelha, de couro de ovelha sem carne. Só tem um jeito de eu e você sermos odres novos, se nós somos ovelhas sem carne. Se nós não sacrificarmos a nossa carne, se nós não jogarmos a nossa carne fora, a nossa carnalidade, nós não conseguiremos ser odres novos. E isso não é fácil, é difícil, porque é uma luta interna que eu e você temos que ter. É uma luta que eu e você temos que ter com Deus. A gente faz como Jacó, manda todo mundo passar do vale do Jaboque, vê em Deus, e não é anjo, tá? Canta-se a música errada. Jacó segurou o anjo, não tem nada a ver com anjo. Era Jesus. Jesus lutou com Jacó, Jesus lutou contra a carne de Jacó, Jesus deslocou a coxa de Jacó, e Jacó saiu mancando para o resto da vida, porque quando Jesus age na nossa vida, Ele nos marca para o resto da vida. Quem está me entendendo aqui? Então veja, irmãos, eu e você precisamos ser ovelhas sem carne.
e com disponibilidade para ser usado. Apóstolo Paulo diz que na grande casa existem utensílios de todo tipo, de barro, de prata, de ouro, de madeira, está lá em 1 Timóteo, e ele diz assim: isso não interessa se você é de madeira, se você é de barro, se você é de ouro, se você é de prata, ou seja, não interessa se você é um estudante, uma pessoa estudada, intelectual, com tantos PhDs e doutorados, ou se você é uma pessoa que não estudou muito, não interessa se você tem muito dinheiro ou não, o que interessa é você ser vaso de honra, o que interessa é você ser um objeto útil ao seu possuidor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, quando eu sou um odre novo, eu recebo o vinho novo. Enquanto eu não for um odre novo, eu não vou receber o que é novo. E às vezes Deus gasta um tempo com a gente, trabalhando com a gente, para eliminar a nossa carne, para jogar a nossa carne fora, para que a gente se torne um odre novo. Quem está comigo, dá um glória a Deus bem forte aí. Segunda coisa, bem rapidamente, a Bíblia diz que, e é interessante, quando Jesus fala sobre vinho novo e odre novo, ele sempre fala depois do jejum. Depois que ele fala de jejum, ele estava ensinando dentro de um jantar sobre jejum. Ele estava falando para os irmãos: olha, se você, quando o noivo for tirado de você, você deve jejuar. Quando o noivo for tirado, exatamente nesse período que nós estamos vivendo hoje, é o período de Jesus ter sido arrebatado aos céus, ter subido aos céus e até a sua volta. Até que ele venha, eu e você precisamos jejuar. Agora, o jejum é um ato de consagração. Eu abro mão do meu alimento, eu abro mão do sustento para me consagrar a Deus. Jejum não pode ser regime, não pode ser intermitente para emagrecer. Isso é bom, isso é uma bênção, isso faz bem, isso é saudável. Mas jejum de verdade é aquele que eu me consagro a Deus. Quem está comigo? Segunda coisa, avivamento só acontece quando há quebrantamento, quando há consagração, quando há choro diante de Deus, quando há arrependimento de pecados. Deus, em Joel capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo, nos últimos dias, o Senhor derramará o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, quando Pedro fala que estava se cumprindo Joel capítulo 2, ele usa a expressão do Espírito Santo. No original de Joel é o, no original de Atos é do. Isso quer dizer que o agir do Espírito Santo não aconteceu apenas uma vez. O Espírito Santo não desceu apenas uma vez, ele quer descer continuamente. Quem está comigo? Mas ele só desceu em Joel capítulo 2, quando os jovens tiveram visões, quando os velhos sonharam, quando teve sinais e maravilhas do céu, depois que os sacerdotes ruivaram pelos pecados de Israel, choraram, rasgaram suas vestes, rasgaram seus corações e disseram: Deus, tem misericórdia da nossa nação. Sem isso não haverá avivamento. Pode ter visitação, pode ter momentos de alegria, de êxtase em Deus, pode ter uma pessoa ou outra com a sua vida transformada, mas avivamento que muda a sociedade, que muda cidadãos, que muda uma cidade, que muda um estado, que muda o país, só vai acontecer quando a igreja se quebrantar em arrependimento diante de Deus. Terceiro, avivamento vem quando eu busco um novo de Deus. Eu disse isso. E ele usa uma outra analogia nesse texto. Ele usa da roupa nova com o remendo velho. Eu não vou entrar muito nisso porque eu não quero usar essa analogia, mas só pegando essa expressão e lembrando você o quanto é importante para a Bíblia ter vestes novas. Quão importante é no texto bíblico ter a roupa correta. Isso tem a ver com o que nós expomos, o que nós somos para fora. Não importa apenas ter transformação para dentro, a minha transformação precisa exalar para fora. Quem está me entendendo? Não existe crente interno que não expresse o seu interno para fora. A fé é expressa através das obras. Tiago capítulo 4. Quem está comigo aqui, irmãos? Então, escuta, o que ele fala aqui é, em resumo, bem resumido, é que se você tem uma roupa nova, não adianta você colocar um remendo velho.
porque isso é algo provisório. Deus não faz coisas, ou não quer fazer coisas provisórias. Ele até faz coisas provisórias quando há necessidade. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso na história da igreja. Mas o que Deus quer não é o provisório. Deus quer que você pare de remendar coisas na sua roupa e comece a ter uma nova roupa, santa, pura, consagrada, de um homem e de uma mulher de Deus. Agora entenda algo. Isso talvez seja o mais importante da ministração. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Deus usa odres novos e vinho novo, mas o sistema de Deus não muda. Ele usa odres novos, Ele derrama vinho novo, mas o sistema é o mesmo. É odres velhos, vinho velho, odres novos, vinho novo. Ele continua usando o vinho e o odre. O sistema de Deus não muda. Tem coisa que em Deus não vai mudar. O sistema de Deus não muda. Ele sempre vai usar, por exemplo, a Bíblia. Ele sempre vai usar a igreja. Ele sempre vai usar homens e mulheres para o sistema dele. O sistema de Deus não muda. Isso é sério, porque toda vez que o homem mudou o sistema de Deus, deu errado. Davi, homem segundo o coração de Deus. Eu amo estudar sobre a inteligência de Davi. Davi era um cara fora do comum de inteligência. Inteligência política, inteligência administrativa. A inteligência dele era algo sensacional. E ele, sabendo valorizar a presença de Deus, a glória de Deus, Davi tomou uma decisão que Saul não fez durante todo o seu reinado, durante 40 anos. Ele queria valorizar a presença, então ele quis trazer a arca para Jerusalém. E alguém, a Bíblia não fala, mas alguém sugeriu para ele: olha, vamos colocar a arca num carro novo, vamos fazer uma linda carruagem, algo maravilhoso, sensacional, e vamos colocar a arca. Mas o sistema de Deus não muda. A arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. E você conhece a história, você sabe que aconteceu uma tragédia. Um dos bois tropeçou, a arca caiu. Um dos levitas, que deveria estar carregando no ombro, vai segurar a arca e ele morre. Isso deu um desgosto muito grande no coração de Davi. Agora veja, irmãos, o problema é que quando eu mudo o sistema, eu vou copiar de alguém. Davi copiou de alguém 40 anos antes. 40 anos antes, os filisteus roubaram a arca e devolveram, porque a arca causou muitos tumores, causou tragédias nos principados. Eram 5 principados dos filisteus, causou muito trauma lá. Então eles devolvem a arca para Israel, e eles devolvem a arca para Israel num carro novo. Toda vez que a gente quer mudar o sistema de Deus, a gente copia do mundo. Tem coisa que dá para a gente fazer semelhante, porque não, o mundo não inventou nada, o diabo não inventou nada, o diabo não tem poder para inventar. Você que é a imagem e semelhança de Deus, você tem poder de criação, você tem poder de invenção. O diabo não tem, mas ele deturpa. Agora a gente quer imitar aquilo que é deturpado pelo diabo. Não, meu irmão, Deus não usa aquilo que é deturpado pelo diabo. O sistema de Deus não muda. Posso ir mais fundo? Só vocês deixaram aqui. Posso ir mais fundo? Tem outro problema aí, que é o sistema daqui dentro, que não é copiado, mas é algo que eu inventei, que eu criei, e é fruto do que eu ouvi. E às vezes eu ouvi de alguém, mas às vezes eu mesmo falei comigo, palavras internas minhas. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia conta sobre Elias deitado debaixo do zimbro, lembra? Porque ele estava com medo de Jezabel, ou melhor dizendo, não era de Jezabel, era o que Jezabel tinha falado para ele. Elias nunca se encontrou com Jezabel. Um dia antes ele matou 450 profetas de Azera e de Baal.
E uma mulher mandou a ele, dizer a ele que eu vou te pegar, eu vou te matar, do jeito que você fez com os profetas eu vou fazer com você. E a Bíblia diz que ele ficou temeroso, e vai para debaixo do zimbro, e Deus acorda ele, você conhece a história, e ele caminha 40 dias e entra numa caverna, e quando ele entra numa caverna, Deus se manifesta de 4 formas, mas a voz de Deus aparece na última voz. Estou fazendo um resumo, vocês estão entendendo? Amém? E a pergunta de Deus para Elias é: o que fazes aí dentro, Elias? O que você está fazendo nessa caverna, Elias? E Elias, internamente, pela vozinha dele, na mente, no coraçãozinho dele, que não era a voz do diabo, era a voz da carne, disse: só sobrou eu, todo mundo já morreu ou te abandonou, eu estou aqui, agora eu quero morrer, porque não adianta brigar. E Deus: não, tem 7.000 que nunca dobraram os joelhos de Baal. Mas Elias estava ouvindo a voz interior dele, não era mais ameaça de Jezabel. Elias nunca esteve com Jezabel, ele ouviu um recado de Jezabel, e Jezabel disse para ele que em 24 horas mataria ele. A Bíblia diz que quando ele entrou na caverna já tinha passado 40 dias, ele nem percebeu que a ameaça não tinha se concretizado. Eu vou além, quando ele estava deitado debaixo do zimbro, ele não tinha percebido que já tinha passado um dia. E mesmo assim ele estava com medo. Deus já tinha guardado ele, Deus já tinha protegido ele, Deus já tinha livrado ele da mão de Jezabel, Deus já tinha livrado ele da mão dos soldados de Jezabel, mas ele estava com a vozinha no interior dele dizendo: só eu saberei, só eu sou o cara. Muitas das vezes o sistema que nós criamos aqui dentro, emocional, nos barra de viver aquilo que Deus tem para nós. Então a gente escuta mentiras: você vai morrer, você vai ficar doente, você vai perder sua família, você não presta, os seus pecados são terríveis, você é uma pessoa grossa. E aquilo te põe dentro da caverna, e Deus vai lá para você e diz assim: sai da caverna, meu filho, teu lugar não é na caverna não. Muda esse sistema. Existe sistema que nós mesmos colocamos no nosso coração, que nós vamos tirar. Quem está comigo? E eu escuto essa voz, não é voz do diabo, é voz minha. Voz do diabo é fácil, está amarrado, está repreendido, sai em nome de Jesus. O problema é a voz aqui dentro que eu falo: ter repreendido, está amarrado e não sai, porque eu tenho que parar de ouvir. Vocês estão entendendo, irmãos? Vinho novo vem para quem anda no sistema de Deus, e não no sistema do mundo, e não no sistema humano. Se você quer o vinho novo, você precisa abandonar o seu sistema. Oh, meu Deus do céu. Vou repetir: se você quer viver o novo de Deus, você precisa abandonar o teu sistema. Não é o seu sistema que vai viver o novo de Deus, é o sistema de Deus em você que vai gerar o vinho novo na tua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Por fim, Lucas. E por que eu escolhi Lucas e não Mateus e Marcos? Porque Lucas usa uma expressão que não está em Mateus e Marcos. Ele diz que aquele que bebe do vinho velho diz que é bom e rejeita o novo. Agora eu vou fazer uma afirmação para você. A Bíblia, ela não erra. A Bíblia é a palavra de Deus, e do jeito que está escrito aqui é o correto. Se a gente não consegue entender, se a gente não consegue interpretar, eu vou pelo texto. Então deixa eu fazer uma afirmação para você aqui: o vinho velho é bom. É por isso que tem tanta gente com dificuldade em receber o vinho novo, porque bebeu do vinho velho. É aqueles que estavam reconstruindo, é como lá na época dos profetas menores, quando estavam, Malaquias conta isso, quando estavam reconstruindo o templo, e aí diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Aqueles que conheceram o templo antigo choravam de saudade. Ah, mas era tão bom, a glória de Deus se manifestava. Nós temos que respeitar o vinho velho. São histórias, são exemplos,
são ministrações, são homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós. Irmãos, escuta a geração mais nova, escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Escuta o que eu vou te falar. Não desvalorize quem veio antes de você. A liberdade que você vive hoje, a espontaneidade que você pode viver as coisas de Deus hoje, é fruto de muita gente que apanhou na vida, que você pode comer hoje tranquilamente. Meu bisavô foi missionário paulista lá no Piauí, os filhos dele nasceu tudo no Piauí, batista, pregava no começo montado num jegue. Hoje nós vamos de avião, não é? Vai de carro, ar-condicionado, e se não tiver ar-condicionado, irmão, nem vou. Hoje nós vivemos na era dos pastores celebridades. Querido, Deus tenha misericórdia de nós. Não estou falando pastores famosos, glória a Deus pelos pastores que pelo ministério deles são famosos, mas eu vejo, e eu ando muito, eu vejo tanta gente celebridade, não me toque, não me haves. E ele chega no culto para pregar, careca fazer isso é o máximo. Celebridades, ok, está pregando o evangelho, eu sou igual Paulo, glória a Deus que o evangelho está sendo pregado, que bom que o evangelho está sendo atingido, mas quando eu participo de algumas reuniões, eu escuto um ou outro dizendo assim, mas essa turma mais velha, a gente precisa tirar eles, porque está na hora da gente chegar, e eu fico, meu Deus do céu, eles só podem ser celebridades hoje, porque teve uma turma mais velha que brigou com político, que brigou contra juiz, que brigou contra promotor, que brigou contra principado, potestade, dominador desse mundo tenebroso, para que ele pudesse ser celebridade hoje. Não despreze quem bebeu do vinho antigo. Mas ele diz que ele não gosta desse negócio de luz escura. Meu irmão, essa turma pregou a luz de vela. Mas Deus quer um novo. Glória a Deus pelo vinho velho, glória a Deus pelos odres velhos, mas Deus quer odres novos agora, Ele quer vinho novo agora. Então a palavra de Deus para você é, meu querido, não despreze quem tem algo para te ensinar, quem tem algo para ministrar na tua vida, mas deseje, queira, busque o novo de Deus. Vocês estão entendendo? Por fim, o vinho na Bíblia tem uma simbologia de alegria emocional. Eu não vou me aprofundar nisso, eu só quero dizer algo. O vinho, onde ele se manifesta na Bíblia, é uma simbologia de alegria. A Bíblia diz em uns Salmos, e também diz em Ezequiel, mas em Salmos diz que há um rio que sai do templo, e onde ele passa, alegra a cidade. Em Ezequiel diz que, quando diz lá no texto que a gente conhece, Ezequiel 47, que ele vai medindo, e a água dava nos joelhos, dava no lombo, dava no ombro. Obrigado, é bom demais ter esposa, né? E depois era um rio que não podia atravessar se não fosse ao nado. A água saía do templo, veja lá. E aonde a água saía, ela passava, ela gerava vida, ela gerava vida, ela gerava vida. É o vinho. O vinho se manifesta no templo. O vinho sai do templo. O vinho age através da igreja. Ele contamina a sociedade através da igreja. O vinho novo é derramado nos odres novos que estão na igreja. E esse vinho, esse rio, quando passa, alegra a cidade, alegra o estado, alegra o país, alegra as nações. E esse vinho e esse rio, onde ele passa, gera vida. E aonde há morte, a Bíblia fala isso, onde há morte, gera-se vida.
gera-se vida. Eu creio que Deus vai derramar um vinho novo sobre a tua vida hoje. Mas só se você for um odre novo você recebe. Se você for um odre velho, não vai receber. Mas se você for um odre novo, o vinho vai vir. E você vai ser esse instrumento de Deus na sua família, na sua casa, na sua cidade, na sua igreja.